E por último, que é mais importante ainda, é que se uma espécie tem um nome, é porque existe um fundamento por trás desse nome. Lembra do Linneu? Ele transformou umas regrinhas importantes aí para a classificação dos seres vivos, para dar nome para eles. E daí, quando ele propôs, as primeiras regrinhas, ele foi colocando assim que precisava ser nome latim, que precisava ser tipo um nome composto, um nome duplo, que você tinha que deixar ele de uma forma de escrita diferente, assim. Então ele propôs algumas coisas. Com o tempo foi aprimorado. Então vamos entender melhor o que é a nomenclatura. Nomenclatura, o nome já diz nome, estou dando um nome. Então, o que a nomenclatura? Então, ela é a ciência, uma parte da ciência, uma parte da biologia, que dá nome para as descobertas, que dá nome para os seres vivos, que os classifica pelo nome. Então, a nomenclatura, ela manteve as orientações de Linneu. O Linneu foi lá, já tinha falado sobre as orientações específicas para isso, como dar um nome em que fosse, digamos assim, mundial, qualquer parte do mundo fosse o mesmo nome. Então, isso já foi muito importante a partir dele. E daí a nomenclatura, surgida como ciência, se baseou, manteve as orientações de Linneu. Então, vamos entender melhor. A primeira coisa que eu preciso quando eu vou colocar um nome em uma espécie, quando eu vou descobrir o nome de uma espécie. Primeiramente, que precisa estar em latim. Lembra que latim é uma língua morta, já estava em desuso desde a partir de 1800, as pessoas já não estavam usando mais, já era uma língua assim que estava em desuso, hoje em dia é uma língua morta, mas ela é uma língua então que se personificou para exatamente esse tipo de nome, para exatamente dar o nome. Então, você sempre tem que usar em latim. Por isso que toda espécie está com o nome dela em latim. Beleza? Segunda coisa que é binomial. O que é binomial? 2 nomes. Então, você está dando 2 nomes. O primeiro nome, ele é o gênero. Então, o primeiro nome sempre se refere ao gênero. E o segundo nome, ele sempre se refere à espécie. O segundo nome, a gente chama ele de epíteto específico. E um epíteto, ele é uma palavra que se associa a um nome ou a um pronome para qualificá-lo. Ou seja, um epíteto, ele qualifica o nome. Então, se eu tenho o meu gênero é genérico. A minha espécie é específica. Então, eu estou especificando o que eu tinha do meu gênero, beleza? Então, o que a gente também precisa entender? Que o primeiro nome, o gênero, ele sempre deve ser escrito com a inicial maiúscula. Então, a primeira letrinha lá precisa ser maiúscula. Já o segundo nome, ele não pode ser maiúsculo, de jeito nenhum. Ele tem que ser escrito inteiramente em letras minúsculas. Tá. Daí o que acontece? Os nomes científicos, para você realmente, não basta estar em latim, não basta estar com uma letra maiúscula ou raça minúscula, ele também tem que estar escrito de uma grafia, de uma forma diferente. Então, quando ele vai ser escrito de forma diferente, ele geralmente vai aparecer ou em negrito, ou em itálico, ou grifado, ou em aspas, por exemplo. Pode aparecer tudo isso junto? Não pode aparecer tudo isso junto. Por quê? Porque fica feio, fica estranho, não é a regra. Você colocar em itálico, em negrito e em grifado e ainda entre aspas. Não pode fazer isso. Que forma você está fazendo? Tem que ser ou em negrito, ou itálico, ou grifado. Qual é o mais utilizado? O mais utilizado é o itálico. Então, sempre que você quiser, sempre que você tiver no computador, no celular, etc., tente colocar em itálico. Itálico é a forma mais conhecida. Caso você esteja escrevendo à mão, por exemplo, manuscrito, você coloca em grifado. Muitos lugares também preferem colocar em itálico e em grifado. Por quê? Porque assim,
geralmente é para provas, isso, textos, etc. Às vezes você tá numa prova, né? Tipo um vestibular, é alguma outra prova assim parecida, e daí acontece, às vezes o computador desconfigura, né? E isso é super normal de acontecer, acontece toda hora até, pra falar a verdade. Então, quando tem qualquer errinho de palavra, eles têm que anular a questão, por exemplo. E daí eles não querem ficar anulando a questão porque dá muita dor de cabeça para eles e para o aluno, né? Que pode entrar com recurso, esse tipo de coisa. E daí, como assim? Isso não pode ser escrito de forma errada, né? Digamos assim, ela tem que ser... tem uma norma lá a ser seguida, você não pode escrever de qualquer jeito. Então, realmente precisa, né, estar certinho. Então, daí, às vezes colocam em itálico, às vezes desconfigura e o itálico não fica. Então, daí, para ter uma garantia, eles colocam o grifado embaixo. Então, daí, se às vezes tem o itálico e o grifado, é por exatamente esse motivo. Se desconfigurar um, tem o outro, beleza? Mas sempre a regra é assim. Primeiro você tenta colocar em itálico. Depois você coloca em grifado. Caso você queira colocar as duas coisas juntas, também tá certo. Em negrito você deixa para casos assim que você não pode nem colocar itálico nem grifado. Por que disso? Não sei, mas vai que acontece. Ou vai que você mesmo que está escrevendo, então, isso também é uma parte importante. Caso você esteja escrevendo manuscrito, não dá, às vezes a gente não consegue fazer itálico em manuscrito, né, claro. Então, nesses casos, você pode fazer grifado, ou você pode fazer, escrever e passar caneta ou lápis, né, algumas vezes por cima, para ficar, tipo, negrito, né? Eu não aconselho muito isso, porque pode ser que dê errado, né, a caneta base, sei lá, e você acaba anulando a questão por ter feito em negrito. E o correto também pode ser você colocar entre aspas. Então você escreve lá em latim, como tem que ser, e coloca entre aspas. É a maneira assim mais comunzona mesmo, já fiz dessa, já deu certo, enfim, vale a pena. Bom, uma coisa também que é interessante é que quando a gente tem o gênero mais o epíteto específico, é o momento que a gente tem a espécie. Não adianta você escrever só o gênero, tá bom? Não adianta você escrever só o epíteto específico. Você tem que escrever os dois, o primeiro e o segundo nome. Só assim que você vai ter a espécie. Por exemplo, a nossa espécie é Homo sapiens, tá bom? Você tem que escrever teu gênero, que é Homo, tua espécie, não, teu epíteto específico é sapiens e tua espécie é Homo sapiens. Tem uma nova denominação agora. Na verdade, você tem que falar que tua espécie é Homo sapiens sapiens, tá bom? Mas isso aí é mais pra frente, que você entende, por aí vai, né? Porque aconteceu, né, da história do ser humano, assim, do hominídeo, né, se evoluir, e daí entrou nesse quesito de que a gente pertence ao gênero Homo, né, hominídeo era a nossa família, depois daí foi se evoluindo, daí a gente ficou no gênero Homo, a nossa espécie é Sapiens. Tanto que Sapiens significa sabedoria, ou seja, nós somos os únicos seres vivos que podem utilizar da razão, da forma específica de pensar as coisas. Era para todos nós sermos sábios, né, como realmente fala a nossa espécie. Mas, infelizmente, não somos assim. Porém, a gente é dotados da capacidade de raciocinar, da capacidade de usar a razão. Então, por isso que o nome Sapiens. Sapiens significa razão. Ou seja, nossa espécie, Homo sapiens, significa homem que pensa. Mas isso é um grande parênteses aqui, né? Enfim, o teu gênero mais o teu epíteto específico é o que resulta em espécie. Não é só colocar o gênero, não é só colocar o epíteto específico, tem que colocar os dois para dar a espécie, tá bom? Então, o gênero é o conjunto de espécies semelhantes, ok? Epíteto específico é termo que designa a espécie, tá bom? Ou seja, que qualifica a espécie, como se fosse, entre aspas, um adjetivo. Para falar a verdade, se você fosse ver, o gênero é como se fosse o sobrenome e o epíteto específico é como se fosse o teu nome. Não temos muitos sobrenomes por aí, é como se o homem, né, todos os homens ganhassem o mesmo sobrenome.
e daí eles ganhassem também o mesmo nome. Então, por isso, Homo sapiens, tá bom? É como se fosse um exemplo assim. Vamos pensar aqui no exemplo do leão. O leão pertence ao gênero Panthera, só que o epíteto específico dele é o léo. Então, Panthera léo é quando eu me refiro a leão. Quando, por exemplo, eu quero me referir ao cão, ao cachorro, bonitinho lá, o dog, ele vai ser o Canis familiaris. Então, Canis é o gênero dele, familiaris é o epíteto específico, é a espécie que ele pertence. Beleza? Então, por isso que tem que ter esse pensamento, né? Do que é o gênero em contrapartida da espécie. Porque a gente pode ter vários gêneros, né? Mas espécie a gente só tem uma determinada, definida, que cada indivíduo pertencente a ela, cada indivíduos que têm características semelhantes e podem reproduzir entre si, que recebem o nome dessa espécie. Então, gêneros temos outros, temos muitos, temos alguns, mas espécie é só uma, entendeu? É a unidade. Outras definições da sua nomenclatura é que a gente pode chamar alguma coisa quando a gente descobre assim, como, por exemplo, os cientistas fizeram uma pesquisa lá e descobriram uma nova espécie. Quando eles descobrem essa nova espécie, eles têm que estudar ela, é claro, mas eles dão o nome de espécime. Então, espécime é quando é descoberta uma nova espécie sem nome definido ainda. Eles ainda estão pensando no nome, vão ter que estudar, vão ter que analisar que tipo de nome essa espécie vai levar. Então, não é espécie porque ela não é definida, então é espécime. Não imagine que a pessoa está falando errado, é realmente assim. Tem espécie, que é definido, já tem seu nome, já tem suas características, e espécime, que ainda está sendo estudada para ainda ter suas características, para ainda ter seu nome, beleza? Bom, então a gente também pode ter pequenas abreviações quando a gente vai escrever os nomes. Se você se deparou com um texto lá, um artigo científico, um texto informativo, qualquer outra coisa assim, e, por exemplo, você viu que foi citado uma vez um nome científico. Às vezes, o mesmo texto, ele pode se referir a esse nome como SP. E daí você fica pensando assim, nossa, mas o que significa isso? SP, não sei o que. E daí você pensa assim que escrevendo de forma errada, ou que você que não sabe do que eles estão falando mais, né? Que eles estão se referindo a outra coisa. Na verdade não, SP é uma abreviação e ele significa, ele faz referência a uma espécie de determinado gênero. Ou seja, eu quero aqui falar do Homo. Só que eu não quero falar do... Eu já falei do Homo sapiens, eu quero falar de qualquer outro exemplo de espécie de Homo. Então eu coloco SP. Eu coloco Homo SP. Eu quero falar do cachorro. Eu quero falar não do cachorro em si, mas eu quero falar da família do cachorro. Eu vou colocar Canis SP. Porque Canis pode se referir... eu não lembro da espécie do lobo, né? Mas o Canis também se refere aos lobos, por exemplo, porque eles pertencem a uma mesma família. Eles vêm de uma mesma família. Então, o SP ele faz referência. Então, eu quero me referir a um mosquito. Só que não tem só o Aedes aegypti, tá bom? Tem outros mosquitos. Então, eu coloco o gênero e eu coloco o gênero e coloco o SP. Sendo assim, eu tô falando assim, qualquer indivíduo, qualquer espécie do gênero mosquito. Não tô falando qual mosquito que é, só tô falando, uma espécie do grupo dos mosquitos. Às vezes eu quero falar, uma espécie do grupo dos, cogumelos. Cogumelos tem vários também. Então eu posso colocar o nome científico, o gênero do cogumelo e colocar o SP depois. É uma abreviação? Facilita? Depende do caso em que você está estudando. Se é um texto informativo, em que você não quer repetir de novo a mesma palavra, você pode colocar o SP. SP é só para singular, beleza? Determinada espécie, ou seja, tem aqui um grupo de espécies e daí eu só tô falando,
qualquer indivíduo desse grupo aí, tá bom? Qualquer espécie desse mega grupo aí, tá bom? Quando eu quero falar em mais de uma espécie, veja bem que eu não estou determinando espécie, mas quando eu quero falar de mais de uma, por exemplo, quero falar de 2, 3, 4, sei lá, quantas eu quero falar, eu coloco SPP. Sim, eu repito P 2 vezes. Então isso significa plural. Ele faz referência, ele indica várias espécies que podem estar contidas no mesmo gênero. Então, sempre prestando atenção nesse detalhe. Então, por isso que a gente abrevia essa situação. Outra forma de abreviar é quando a gente já faz a primeira referência. Então eu coloquei, o mosquito Aedes aegypti, beleza? Aedes, a Egipte, a egípcie, a Egipte, sei lá. Da forma como você quiser falar. Tem muitas variações, mas o mosquito é o mesmo, tá bom? A espécie é a mesma. Após a primeira referência, pode ser só observada a primeira letra, ou a inicial maiúscula acompanhada da espécie. Então eu coloquei na primeira vez, Aedes aegypti. Só que a segunda vez que eu quero escrever de novo esse mesmo mosquito, eu posso tirar o Aedes fora. Eu só coloco o A maiúsculo, então eu coloco A maiúsculo ponto Egypte, ou a Egipte, sei lá, do jeito que você fala. Enfim, é uma forma de abreviar. Eu quero falar do Homo sapiens, então eu coloco só o H maiúsculo e coloco o sapiens. Quero falar da abelha, eu coloco, ao invés de colocar apis e depois aí a espécie dela, eu só coloco o A maiúsculo e depois a espécie repete, tá bom? O epíteto específico, vamos lembrar aqui. Depois isso só repete o epíteto específico, beleza? Quando houver uma subespécie ou raça, deve-se usar inicial maiúsculo. Tá bom, como é que isso ocorre? Às vezes você tem lá um gênero, e daí você tem o epíteto específico. Antes do epíteto específico, você tem uma outra palavrinha lá, que ela faz referência a uma subespécie. Ou seja, eu tenho muitos coelhos, mas vamos pegar um exemplo aqui, não sei se é verdadeiro ou não, só tô fazendo um exemplo de cabeça. Eu tenho aqui muitos coelhos, mas de repente eu descobri que existe uma nova espécie de coelho. Então essa nova espécie vai ser uma subespécie, tá bom? É uma subespécie porque você já descobriu que existe um animal chamado coelho. Mas daí você descobriu um animal chamado coelho que de repente ele tem uma pelagem, um tipo de pelo diferente daquele outro animal lá. Vamos pegar um outro exemplo, calopsita. Calopsita tem calopsita albina, calopsita que é a mais australiana, calopsita que é só aquela amarelinha, calopsita que tem as bochechinhas laranja, enfim, tem vários estilos de calopsita, beleza? Calopsita que é só cinza, sei lá, vai que tem uma calopsita rosa, enfim. O cara lá descobriu uma calopsita rosa. Mas o animal calopsita já existe, beleza? Só que a cor rosa que ela vai ter, sei lá como é que ela tem essa cor rosa, mas vamos supor que ela tem uma cor rosa, vai ser uma subespécie, beleza? Então, quando eu quero me referir à subespécie, ela vem geralmente antes do epíteto específico e ela tem que ser usada com inicial maiúscula, tranquilo? E quando houver subgênero, deve-se usar inicial maiúscula e entre parênteses. Então, subgênero porque eu posso ter o gênero maior e daí eu posso ter um gênero menor, né? E daí ele precisa estar entre parênteses, né? Pra justamente não acabar confundindo a ideia de subgênero com subespécie, pode ser que dê um tilt assim no teu cérebro. Então, justamente para não confundir, eles já colocam entre parênteses. Então, você lembra que ambos precisam estar depois do gênero e antes do epíteto específico, e que referente à subespécie é livre, não precisa de parênteses, e quando é subgênero precisa de parênteses. Mas isso não que você tenha que ficar escrevendo, às vezes isso é para te ajudar a interpretar algo que você viu em algum texto, né, algum jornal, alguma coisa assim, algum documentário, né? Então isso é só para
para a gente começar a ir fazendo assimilações, né? Geralmente, os nomes são binomiais, beleza? São nomes compostos, são 2 nomes. Se você viu que tem 2 ou 3, 4 por aí, né? Mais 2 no caso, então é porque ou está se referindo a um subgênero junto ou a uma subespécie. Então, vamos começar a fazer essas associações. Tem uma brincadeirinha, uma regrinha, que você faz para decorar, né? Que primeiro vem o domínio, depois vem o reino, depois vem o filo, né? A classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Tem uma regrinha aqui que ajuda muito você a decorar a ordem. Então, essa regrinha do Dó, Ré, Fi, Có, Fá, Gê é para lembrar. Dó de domínio, Ré de reino, Fi de filo, C de classe, O de ordem, Fá de família, G de gênero e E de espécies. Então, é para ajudar aí você a entender. Então, sempre lembrando que a hierarquia é a mais abrangente, começa pelo domínio. A mais específica começa pela espécie. Tá bom? Então, depois disso, elas vão seguindo uma ordem, né? Uma ordem crescente ou uma ordem decrescente. Então, isso seria a hierarquia. Enfim, tudo isso está dentro da taxonomia. Então, dentro da taxonomia, dentro da filogenética, dentro da nomenclatura, dentro da sistemática e dentro da biologia. Por isso que é muito importante entender todas essas coisinhas aqui.